E aí, gente? A segunda-feira foi de juntar os cacos. Reunião para tratar sobre a saída de Renato Portaluppi, corrido do estádio Beira-Rio, sem dar coletiva. O técnico chegou no Rio de Janeiro e não quis falar também com a imprensa que estava esperando o técnico no aeroporto. Ele tinha um compromisso, segundo informações, familiar, que a gente não sabe qual é, mas hoje teve uma reunião e essa reunião foi para tratar sobre o que o técnico fez ontem ou não. O ambiente do Grêmio pós-Grenal, pós-derrota, uma derrota dolorida. É sobre isso que a gente fala depois da vinheta. Bom, gente, o técnico Renato Portaluppi corre risco de ser demitido? Bom, segundo informações, não, o técnico não corre risco de demissão. Apesar do presidente Alberto Guerra estar muito incomodado, a reunião que teve hoje não foi para tratar necessariamente do que Renato fez ontem, né? Da não coletiva que ele deu pós-derrota no Clássico Grenal. Se fosse em um jogo contra qualquer outro time, já seria grave ele não ter falado. No Clássico Grenal, numa derrota no Clássico Grenal, foi mais grave ainda. Ele tinha obrigação de falar ontem, e eu inclusive na live pós-jogo ontem já falei muito sobre isso. Estou muito incomodado porque que o técnico não concedeu coletiva ontem. Por quê? Porque tinha 3 voos. Ele conseguiria ir para o Rio de Janeiro ontem tranquilamente. O compromisso era hoje pela manhã no Rio de Janeiro. Ele poderia ter saído às 5 da manhã de Porto Alegre, porque tem voo às 5 da manhã também. Então, a desculpa do voo, saindo correndo, não vai colar. Comigo, não vai colar. Mas a reunião que teve hoje não foi para tratar sobre multa, demissão, queda de Renato Portaluppi ou algo do tipo. O presidente Alberto Guerra irá falar com o Renato na quinta-feira, porque o Grêmio está de folga até quinta-feira. E o presidente irá falar pessoalmente com o Renato Portaluppi. Esta é a informação. Existe o chamado risco de queda? Não, não existe. Pelo menos não agora, não neste momento. Nesta temporada, o Grêmio não irá mudar. O Grêmio entende que se trocar de técnico pode ser um risco a não ir a Libertadores. E o Grêmio não vai fazer isso. Porém, o que antes era uma convicção de 100% da permanência do técnico para a próxima temporada, não é mais. A convicção em Renato na próxima temporada, ela não existe mais. É fato que o presidente Alberto Guerra ficou muito chateado com o que fez Renato Portaluppi ontem. A presidência sabia desta reunião, mas o diretivo, o presidente do Grêmio, o conselho, Antônio Brum, a comissão técnica, todos esperavam o bom senso de Renato Portaluppi e que ele não saísse sem dar a coletiva. Que pelo menos falasse na zona mista, 5, 10 minutos, menos. Mas não saísse sem falar nada do Clássico Grenal. Isso pegou muito mal. Não é para demissão agora. O Grêmio entende que demitir agora é demasiado. Mas a renovação para a próxima temporada, ela pode não acontecer.
O que antes era uma certeza, agora já não é mais, por conta do fato ocorrido ontem. Então, podemos começar a pensar em substituto para Renato Portaluppi. O que antes não era nem dito nos corredores, agora já começa a ser pautado uma saída de Renato Portaluppi ao final da temporada. Deixa teu like, te inscreve no canal. A situação de ontem, de fato, ela foi um tanto quanto não profissional, vou dizer assim. Não foi profissional da parte do Renato. Ele deveria ter dado coletiva para a torcida, para os jornalistas que lá estavam esperando. Inclusive a SEG colocou uma nota oficial sobre isso, que foi uma falta de respeito, uma falta de comprometimento, e eu tenho que concordar com a SEG, tenho que concordar com o torcedor na bronca, tenho que concordar com o presidente Alberto Guerra na bronca também. Deixa teu like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu, fui!